Fala, rapaziada, beleza? Sou o Rafael Cabeça, sou o vice-presidente da Império. Fizemos uma entrevista com todos os candidatos à eleição do clube para que o nosso associado, nossos integrantes, o torcedor do Curitiba em modo geral, escolha qual o seu melhor candidato, analise a entrevista, né? E escolha qual o que acha melhor. A gente quer deixar bem claro que a Império não apoia candidato A, B ou C. A Império é neutra nas eleições. A Império deseja o melhor para o Curitiba, deseja que o ganhador esteja um bom trabalho, esteja uma boa gestão, né? E logo após vocês vão ver o vídeo aí das entrevistas. As entrevistas foram condicionadas com 7 perguntas, com direito a 3 minutos de resposta a cada pergunta. E no final, suas considerações finais de cada candidato. Beleza, rapaziada? Estamos aqui com o seu Viale, candidato a presidente do Curitiba. Deixar aí as considerações, senhor, se apresentar. Prazer em conversar com vocês. 60 anos ligado à área do futebol profissional, não só paranaense como também brasileiro. Médico, ortopedista, gestor durante 10 anos de um grupo hospitalar no Norte do Paraná, que implicava em 5 hospitais, com bastante experiência na área de gestão e muito mais experiência na área do futebol. Um abraço a essa grande torcida que nos dá tanto orgulho. Eu venho de uma família de coxa branca, né? Uma família tradicional no futebol coxa branca, porque meu pai jogou, eu joguei e meu irmão também jogou no Curitiba, e nós resolvemos nesse momento importantíssimo para a história do Curitiba, que infelizmente é um momento de muitas derrotas e poucas conquistas, de emprestar o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa competência, a nossa inteligência, a nossa história para tentar ajudar o Curitiba nesse momento. Não só eu, como os participantes do G5. Bom, cumprimentar o Rafael Cabeça em nome de todos os integrantes da Império Alviverde, cumprimentar todos os torcedores que são sócios da Império, mas também todos os torcedores e sócios do Curitiba que estão assistindo, ressaltar que esses momentos numa campanha eleitoral eles são fundamentais, ser questionado pelo torcedor, ser questionado pelos grupos, debater ideias e propostas é essencial para que o torcedor e para que o sócio principalmente se posicione, comparando as propostas e dessa forma consiga votar conscientemente. Então é um prazer estar aqui, eu estou à disposição. Qual o seu planejamento para o futebol profissional? Quando nós falamos em futebol profissional, vamos incluir a parte do profissional, a parte do feminino e principalmente a categoria de base. Isso está tudo integrado. Curitiba está numa fase momentânea muito difícil, caótica, em vias de cair para segunda divisão, e quem assumir o clube, esperamos que isso aconteça com a nossa chapa, você vai ter que ter um procedimento rápido, montando uma equipe competitiva, porque o Campeonato Brasileiro acaba em fim de fevereiro e na semana seguinte começa a Copa do Brasil. Na minha opinião, a Copa do Brasil é hoje a competição mais importante para qualquer clube do futebol brasileiro. Então você precisa ter um clube de capacidade técnica muito grande, e isso tem que ser formado em 60 dias para que o Curitiba possa realizar um belo campeonato na Copa do Brasil, trazendo para nós uma arrecadação que vai ser muito importante para a vida financeira do nosso clube. Nós fizemos um planejamento estratégico que muda radicalmente a forma de gerir o futebol do Curitiba e que pode servir de exemplo para tantos outros clubes brasileiros. Nós acabamos com a figura do todo-poderoso diretor de futebol, que muitas vezes manda mais do que o presidente, porque nós achamos que uma pessoa só, que não é do clube, que é o empregado do clube, não pode ter o domínio sobre a história e o futuro do clube. Então, no departamento de futebol nós teremos 3 coordenadorias, uma coordenadoria de captação, uma coordenadoria de avaliação e formação, uma coordenadoria de performance. Esses 3 coordenadores terão o mesmo nível hierárquico. E mais do que isso, os 3 serão responsáveis não só pelo profissional, mas também por todas as categorias de base. Isso é importantíssimo para que a gente faça a transição de uma categoria para outra e principalmente do sub-20 para o profissional.
Então, essa é uma forma da gente dizer que vai prestigiar, não só nas palavras, mas vai prestigiar no planejamento e na ação todas as categorias de base. Curitiba é um clube formador, nós temos que formar jovens talentos que venham a nos dar vitórias, que venham a nos dar títulos, mas que em algum momento nós sabemos eles vêm nos trazer receitas, porque serão vendidos por os grandes centros do futebol mundial hoje, que basicamente se localizam na Europa e na Ásia. Bom, não existe projeto, não existe planejamento de futebol profissional que não envolva investimento. As propostas aí de oposição, elas defendem que existe uma espécie de mágica, uma espécie de solução milagrosa em que você muda a diretoria e automaticamente consegue contratar melhores jogadores e ter melhores resultados. Isso é simplesmente enganar o torcedor, é induzir a erro quem vai votar. Qualquer planejamento que se propõe a trazer resultados no futebol com longo prazo é um planejamento de investimento, que resolva o problema de endividamento do clube, mas que traga receitas para, passo a passo, o clube possa investir em melhor estrutura, investir em melhores profissionais, tanto de comissão técnica quanto principalmente atletas. E isso só acontece com continuidade, isso só acontece com longo prazo. A nossa gestão resolveu vários problemas de endividamento, ela vendeu 57 milhões em atletas nesses 3 anos, se propõe a fazer pelo menos 150 milhões nos próximos 3 anos, o que certamente vai trazer, como eu disse, mais estrutura, melhores profissionais e melhores atletas para o futebol. O Curitiba evidentemente precisa investir em estrutura de captação, de observação, de análise de desempenho, de análise de mercado. Nós tivemos dificuldade em fazer isso por conta dos 2 anos de Série B. Havia todo um projeto estruturado para isso acontecer esse ano, com a receita de Série A. Só que a pandemia criou uma série de dificuldades, enfim, o clube teve que reduzir despesas de todos os tipos, então foi muito difícil contratar profissionais, mas esse é o objetivo já para o início do próximo triênio, investir pesado em estrutura de captação, de observação e de analistas como um todo, tanto para o futebol profissional, mas também e de forma muito enfim, importante na base, especialmente para trazer atletas em fase final de formação, aquele atleta com 16, com 17, com 18 anos, que vem para fazer um último ano no profissional e depois, um último ano na base e depois sobe ao profissional, dá retorno técnico e pode ser vendido no curto, no médio prazo, trazendo receita para o Curitiba. As categorias de base serão valorizadas e haverá algum investimento? É o setor mais importante hoje na vida do Curitiba. Nós vamos ter um grupo de pessoas experientes que vão fazer a captação de atletas na área de maior densidade populacional, tipo São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas esses atletas não serão trazidos ao Curitiba aleatoriamente. Eles serão trazidos ao nosso clube, haverá uma avaliação médica e psicológica de todos esses atletas e será instituído para eles um plano de carreira. Plano de carreira que, além do estudo, da assistência médica, implica no domínio de uma língua estrangeira. Porque na nossa maneira de pensar, com a formação, o investimento na base, que nós vamos conseguir a curto e médio prazo nos livrar dessa dívida astronômica que o clube tem hoje. O próprio organograma e o próprio planejamento estratégico já mostram a importância que nós damos para as categorias de base, como eu falei na pergunta anterior. Então nós teremos essas 3 coordenadorias que vão tratar, em igual nível de hierarquia, dando a mesma importância para o profissional e para as categorias de base. Por quê? Porque as categorias de base serão os futuros profissionais do clube. Nós vamos ter, não só na palavra, mas também na prática, 1/3 do plantel profissional sendo formado por jogadores oriundos das categorias de base. E acima dessas 3 coordenadorias, nós teremos um diretor executivo, que é uma figura de renome nacional, com vasta experiência no futebol, mas também em gestão de grandes corporações esportivas. Eu ouso dizer que será a primeira grande surpresa agradável para a torcida do Curitiba. Independentemente disso,
Nós temos muitos talentos na confraria de jogadores, que são, independentemente de serem apaixonados pelo clube, tanto é que fixaram residência em Curitiba, e esses ex-jogadores, muitos deles têm competência para vir ocupar cargos junto às categorias de base e até no plantel profissional. Então é o que a gente chama de monitoramento. Nós teremos um monitoramento permanente nas categorias de base, até para que não ocorra o que nós soubemos que foi o caso do Barroca, que uma semana antes de sair do Curitiba mandou contratar o Jonathan, nós tendo uma pérola, que é o Natanael no plantel, e esse Jonathan acabou se somando ao Patrick Vieira, se somando agora ao Mailton, e o nosso talento, quer dizer, a nossa joia acabou indo para o lugar de terceiro reserva. Como é que nós vamos mostrar para o grande público, para os grandes centros de futebol, os nossos talentos, se nós não dermos oportunidades para eles jogar e formos buscar jogadores com menos talento do que os que nós temos nas categorias de base? Então a categoria de base, ela primeiro será formada para nos ajudar no campo, para nos dar vitórias, títulos, para melhorar, obviamente, a nossa receita, mas como projeto final é a venda para o exterior, porque esta é uma fonte hoje inestimável de receita para qualquer clube brasileiro. Bom, a nossa gestão comprovou na prática que teve um projeto de sucesso para as categorias de base nesses 3 anos que precisa esse projeto ser continuado. O que mostra isso de forma assim mais clara, mais evidente, foram as vendas que nós fizemos, totalizando 57 milhões, Ian Couto, Igor Jesus, Guilherme Parede 2 vezes, maior venda da história do Curitiba, 12 milhões de euros, Ian Couto, primeira venda da história para um dos 5 maiores clubes do mundo, direta. Antes o clube tinha que vender para o Palmeiras, para a Trafic ou para algum intermediário, que ia fazer depois a venda lá para fora e lucrar com isso. Então dessa vez o lucro veio todo para o Curitiba, a receita veio toda para o Curitiba, e isso não acontece por acaso. Para isso tem que ter projeto, que consiste basicamente, primeiramente, em conhecer a base. Quem nunca passou pelo Conselho Deliberativo, quem nunca passou pela gestão do clube, quem se associou ao clube esses dias, quem tem um G5 aí de pessoas desconhecidas que não participam minimamente do dia a dia do clube, não vai conhecer a base, não vai saber quem são os destaques, não vai saber quem são os 31 atletas hoje que já são mapeados no Sub-20, no Sub-17 e no Sub-15 como destaques para subir ao profissional com potencial futuro de venda. Não vai saber, por exemplo, que existe um extenso caderno metodológico realizado e implementado pela nossa gestão, que hoje organiza todos os aspectos técnicos, táticos e físicos da formação dos atletas da base. Então, o projeto, na verdade, que já acontece e tem que ser continuado, é identificar quem são os destaques, fazer todo esse processo muito bem estruturado de formação com eles, dar bons contratos, desde o primeiro contrato profissional, com um bom salário que permita uma multa alta, para que quando esse atleta suba ao profissional, ele possa ter tranquilidade para se destacar, porque o clube valorizou ele e o clube também, porque está amparado contratualmente. E daí, quando vem as propostas, o Curitiba pode ter tranquilidade para não ter que aceitar uma proposta ruim em final de contrato, para não ter risco do atleta não querer ficar e sair de graça, e fazer bons negócios como nós fizemos. Hoje o Curitiba tem cerca de 1/3 do elenco profissional de atletas formados nas categorias de base do clube jogando uma Série A, então não existe projeto mais claro do que esse, porque não existe vitrine maior do que essa, e é fundamental para o Curitiba continuar isso nos próximos 3 anos, porque é só com isso que o clube vai conseguir aumentar bem as suas receitas no curto prazo. Quais os planos para o patrimônio do clube, incluindo eles o Couto Pereira e os 2 CT, o de Campina Grande e o da Graciosa? Pergunta importante, principalmente porque nossos adversários
estão insistindo na derrubada da curva do Curitiba e na construção de 2 torres. Um clube que deve aproximadamente 300 milhões de reais não tem a menor condição de fazer nenhum projeto a nível de construção, qualquer coisa diferente. Nós temos um estádio para 40 mil pessoas no centro da cidade, que o torcedor vem da Praça Rui Barbosa aqui a pé, e o que nós vamos investir? Vamos investir em conforto, segurança no nosso estádio, que é excepcional a nível de futebol brasileiro. Com relação ao ICTs, nós temos que fazer um diagnóstico. Você sabe que qualquer modificação, qualquer venda, qualquer coisa, principalmente com relação a Campina Grande do Sul, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então, o diagnóstico do clube para ver na proporção, no caso da Vitória, na proporção de pessoas que vão fazer parte do Conselho Deliberativo e que possam ajudar na possível modificação de alguns fatos que hoje são praticamente tabu dentro do Curitiba, incluindo aqui na frente de vocês do restaurante que está aí jogado às traças e pode ser um motivo de uma renda excelente para o clube. Ok, a nossa prioridade é o CT da Graciosa. Nós temos que melhorar muito o CT da Graciosa, mas por trás disso está uma ideia de centralização num único espaço de todas as atividades do Curitiba, evitando deslocamentos desnecessários e despesas desnecessárias. Nós vamos construir 2 edifícios lá, um para administração e outro para as categorias de base. Com isso, nós vamos ganhar espaço nobre no Couto Pereira, para que a gente possa explorar comercialmente, num primeiro momento, no curto prazo, os espaços comerciais que lá existem, e com uma grande diferença, sem terceirização. O próprio clube vai explorar comercialmente. O Campina Grande do Sul é uma reserva técnica, né? Nós sabemos que o CT da Graciosa, a cada dia que passa, se valoriza mais, porque está do lado de Alphaville, e lá na frente nós veremos a possibilidade ou não de transferência do CT da Graciosa para Campina Grande. Mais do que isso, nós vamos modernizar o CT da Graciosa, porque nós achamos um absurdo, né? Só vou dar um exemplo, quer dizer, o setor de fisioterapia é no primeiro andar, quer dizer, um jogador que está contundido, não tem elevador, tem que subir a escada para ir no setor de fisioterapia. Então, vai haver também uma modernização. Com relação ao Couto, o Couto é um projeto de médio prazo, e a exemplo do que fez o Evangelino Costa Neves lá atrás, nós vamos modernizar o Couto Pereira por etapas. Lembra que foi construída a Social, depois a Mauá, a curva de entrada, a curva de fundos e depois o setor Protorque. Existem coisas muito boas lá que serão preservadas e melhoradas, mas existem setores que nós vamos modernizar. E a ideia da modernização, ela é principalmente a ideia de dar mais conforto ao público, especialmente ao associado, aquele que nas horas boas e ruins está com o plantel. Como nós sabemos, Curitiba é uma cidade que, do ponto de vista climático, é terrível, e nós queremos dar esse conforto para aqueles que religiosamente pagam lá a sua associação. Nós também, com relação ao Couto Pereira, nós queremos aproximar mais a torcida do campo. Porque o nosso 12º jogador, inclusive, eu sempre digo nas minhas entrevistas, o grande responsável por trazer o Curitiba de volta para a primeira divisão foi a torcida, porque senão nós não teríamos conseguido. E é muito importante que a torcida esteja o mais próximo possível do campo para a pressão. Nós temos um exemplo agora, como não há torcida nos campos de futebol, como vocês não podem estar lá, o jogador joga como se estivesse fazendo um jogo treino. E a pressão da Império, para nós, é fundamental. Bom, qualquer plano sobre patrimônio do clube, ele passa por um plano de investimento do candidato, um plano de investimento financeiro da chapa, como nós fizemos. 7 milhões de reais investidos em patrimônio nos últimos 3 anos, frente a 700 mil reais que a gestão anterior investiu praticamente só em gramado, deixou o Couto extremamente descuidado, o CT da Graciosa todo defasado, sem investimento, e nós tratamos de consertar isso. A estética do Couto Pereira hoje fala por si só, é só olhar as fotos, só olhar as imagens. Várias reformas estruturais foram feitas no Couto Pereira, especialmente lá embaixo do setor Protorque, uma academia de mais de 500 metros quadrados para as categorias de base que não tinham
academia antes, então estrutura de time de ponta para a base também, muito investimento lá no CT, todos os campos foram reformados, a academia é uma academia nova, do nível da que a seleção brasileira treina quando vai jogar fora de casa, campos auxiliares foram construídos, todos os prédios do CT foram reformados. Então, a minha candidatura é uma candidatura que chega aqui falando com bastante respaldo sobre o que já fez em termos de patrimônio do Coritiba. Aliás, o nosso site da nossa chapa Coritiba Responsável tem lá uma série de fotos mostrando como era antes, como é depois da nossa gestão. Então, é muito importante que o sócio entre lá no site, no www.coritibaresponsável.com.br, para olhar isso também em imagens, em fotos. Quais têm que ser os próximos passos? E ao dizer quais são os próximos passos, é preciso ser muito honesto com o torcedor, é preciso ser muito franco com o sócio. Não adianta chegar aqui e dizer que vai derrubar curva porque a filha tem um projeto, porque vai construir estádio novo, ou porque tem maquete, ou coisa do tipo. É preciso ser muito direto em função daquilo que é o patrimônio do Coritiba hoje. Couto Pereira precisa que a cobertura do setor social seja atacada. A solução que nós demos é uma solução provisória, então é preciso investimento na cobertura do setor social. O CT da Graciosa ele precisa imediatamente de um campo sintético, era projeto da nossa gestão, ia ser construído esse ano, não fosse a pandemia, então esse tem que ser necessariamente o próximo passo. E para não te deixar sem resposta, o CT de Campina Grande ele demanda um tratamento que daí é em outra esfera, lá no Conselho Deliberativo, porque uma eventual decisão de vender o terreno, por exemplo, ou de usar ele de outra forma, passa pelo Conselho Deliberativo. A nossa posição já era 3 anos atrás e continua de que o Coritiba não tem como investir lá hoje, o CT da Graciosa dá conta, só precisa de mais investimento, então que lá o terreno de Campina Grande poderia ser vendido, mas ressalto, isso depende do Conselho Deliberativo. Há algum projeto para sanar ou diminuir as dívidas do clube? Nós temos um projeto que realmente nós vamos conversar com as pessoas interessadas no seu devido tempo, que vai quitar, eu acredito que nós vamos ter sucesso nessa negociação, vai quitar uma parte, praticamente 50% da dívida do Coritiba. Eu não posso dizer quem são as pessoas, quem são os investidores, mas já existe uma conversa preliminar e eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter sucesso nessa empreitada. Esse é o nosso grande problema, né? Mas nós temos administradores, nós temos gente que foi diretor de grandes empresas, presidentes no nosso G5 e mesmo fora do G5, no movimento Coritiba Ideal, que tem enorme capacidade de gestão. E eu particularmente, como lidei a minha vida inteira com investimentos e previdência, eu aprendi que são duas frentes que você tem que atacar. Primeiro, aumentar as receitas, né? Mas mais do que aumentar a receita, uma coisa que é mais fácil, e eu acho que deve ser primeiro, é você gastar melhor. Gastar melhor, quer dizer, você valorizar o dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo, assim como a bola não aceita desaforo. Gastar melhor significa você corrigir um vício mortal que o Coritiba tem, que é a falta de critério na contratação de profissionais. Isso é um problema grave porque quando você contrata um jogador hoje, se você contrata por um ano, acontece que nem com o Matheus Galdesani, que ele explodiu nos primeiros 3 meses, dali a 3 meses ele podia assinar um pré-contrato com outro clube, e o Coritiba teve que aceitar, foi obrigado a aceitar para mantê-lo e para renovar o contrato, as condições que ele colocou. Então hoje, quando você assina um contrato com um clube, é por 2 anos. Se você assina um contrato por 2 anos com cabeça de bagre, sem critério na contratação, ele vai te trazer 2 situações. Ou depois de 3 meses você vai tentar emprestar ele para um outro clube, até pagando parte do salário, ou você vai mandá-lo embora e vai criar um passivo trabalhista, que é o que acontece hoje. Eu cito sempre que o Coritiba terceirizou o futebol. A principal atividade, que era o futebol, ele terceirizou para os diretores de futebol. O último, Pastana, trouxe 56 jogadores e dos 56 eu tenho relação, posso entregar para vocês, só 5 deram certo. Como é que um diretor de futebol, que teoricamente é um especialista nisso, tem uma taxa de erro de mais de 90%? Então, quando ele traz esse jogador e errou em mais de 90%, ele criou esse passivo trabalhista. Ele aumentou a dívida do clube.
E por isso que nós não podemos hoje deixar na mão de um terceirizado, que é um contratado, diretor de futebol, a gestão total do plantel. A nossa peneira de contratação vai ter a malha muito fechada, vai passar pelos 3 coordenadores que eu falei, pelo diretor executivo, pelo treinador e, acima de tudo, vai passar pela tecnologia. Existem softwares de gestão hoje que acompanham todos os jogadores até a segunda divisão de 110 países do mundo. Então, isso somado ao olho dos nossos ex-atletas, que vão ser monitores de todo esse processo, com a tecnologia, com a decisão colegiada e não só de uma pessoa, nós vamos sim gastar melhor e buscar novas fontes de receita, o que é natural. Bom, a nossa gestão herdou problemas extremamente graves, decorrentes principalmente do ano de 2017, optou há 3 anos atrás a resolver todos aqueles que foram possíveis e conseguiu resolver a maioria desses problemas muito com as receitas de 2018. Então isso foi uma opção. Passamos a ter uma série de estratégias ao longo desses 3 anos que certamente precisam ser continuadas, que demonstram que uma das nossas preocupações principais é certamente o endividamento do clube, que é grande, que traz prejuízo. Não é à toa que a chapa se chama Curitiba Responsável, é porque tem a responsabilidade financeira como seu ponto principal. Então, a primeira medida, que é uma medida que nós implementamos e que infelizmente foi uma novidade em termos de Curitiba, foi pagar salários em dia. Então, paga-se salários em dia gastando só o que o clube pode gastar, sem fazer loucura, sem trazer jogador, sem trazer treinador acima das possibilidades do clube, por um motivo muito simples: não endividar, não atrasar, não rescindir sem pagar e, portanto, não gerar passivo trabalhista, que é o pior dos passivos que um clube de futebol pode ter. Pagamos 28 milhões em passivo trabalhista de heranças das gestões anteriores e pagamos os nossos salários em dia para não deixar problemas para a gestão seguinte. Então, se o Curitiba não continuar com isso, qualquer que seja a gestão que assuma no dia 13 de dezembro, quer dizer que o Curitiba, como instituição, não tem um projeto para o seu endividamento. Então, o primeiro ponto sem dúvida nenhuma, esse. Segundo ponto, ele deriva de uma conquista da nossa gestão ao longo desse ano de 2020, que foi o ato trabalhista. O ato trabalhista ele tem os próximos 3 anos para ser pago, ele resolve praticamente todo o passivo trabalhista do Curitiba, se não forem criados novos, ele dá uma previsibilidade para a gestão, sem penhoras, sem bloqueios, e lá no fim desses 3 anos, o Curitiba, se aplicadas essas 2 estratégias, pagamento de salários em dia e pagamento do ato trabalhista, o Curitiba terá uma situação financeira muito mais saudável. Ele tem outras dívidas, principalmente dívidas tributárias, que estão mais ou menos bem equacionadas, especialmente no Profut e nos outros parcelamentos. Então é claro que isso tem que continuar sendo pago. Mas isso é de bastante longo prazo e, como eu disse, está bastante bem equacionado. O maior problema é realmente o passivo trabalhista e não existe resolver o passivo trabalhista hoje sem pagar salários em dia e, no caso do Curitiba, honrando o ato trabalhista. A marca 1909 será mantida ou voltará à marca de terceiros? Pergunta importante, porque no início da campanha nós achávamos que devíamos realmente investir numa outra marca de mais tradição a nível de futebol mundial. Por informações que tivemos do Conselho Fiscal, 2019 houve uma renda aproximada de 4 milhões, sobrando aí em torno de 774 mil reais para o clube. Se você analisar que há uma queixa muito grande sobre o material à disposição do consumidor com relação à qualidade, com relação a números, se você investir no melhor atendimento ao consumidor, investir numa melhor qualidade do material, com certeza esse valor vai subir para mais de 1 milhão. Isso nos trará um parâmetro muito grande que, se eventualmente aparecer qualquer empresa interessada em negociar com o Curitiba, nós teremos um parâmetro para dizer: olha, nós temos uma arrecadação de tanto, daqui para frente nós podemos estudar uma negociação melhor.
Bom, nós não temos dados suficientes para analisar se é uma marca rentável para o clube. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos estudar do ponto de vista financeiro, se isso é uma decisão acertada ou não. Por outro lado, eu falo muito com as torcidas, inclusive falei com vocês, e a resposta que eu tive é que a marca 1909 manteve o preço das marcas internacionais e a qualidade piorou muito. Então, qual que é o nosso estudo? Nós temos várias alternativas, e a alternativa que nós formos tomar, ela vai ser baseada nessa análise técnica e financeira. O que nós vamos fazer? Nós podemos trabalhar com a 1909 em paralelo com uma marca internacional. Vocês sabem que essas grandes marcas internacionais, elas não vendem todas as peças do uniforme. Elas entregam uma determinada carteira de uniformes e o clube trabalha com aquilo ali. Obviamente, o plantel profissional poderia utilizar esse tipo de material, mas há necessidade e uma cobrança da torcida para os materiais complementares, para uma jaqueta, para um boné, etc., coisas que essa marca internacional não fornece. O que nós pretendemos fazer? O estudo, e vamos fazer também um estudo de trabalhar com as duas marcas em paralelo. Mas uma coisa que definitivamente nós vamos fazer, se a 1909 continuar, nós vamos exigir que ela tenha menor preço e melhor qualidade, porque todos os depoimentos que nós pegamos, e é unânime dos torcedores, é de que você manteve o preço de uma marca internacional e piorou a qualidade. Então a ideia nossa é ter um conjunto completo, né, em termos de uniforme, o que muitas vezes a marca internacional não te fornece, e talvez a gente realmente precise da 1909, mas o contrato vai ser rediscutido e nós vamos, acima de tudo, cobrar muito no que diz respeito à qualidade do material. Não resta dúvida nenhuma que a nossa gestão, por ter implantado a marca própria, que é a 1909, e por ter ela sido um extremo sucesso, tanto financeiro quanto de aceitação pelo torcedor, é uma gestão que vai defender a sua continuidade, que vai melhorar ainda mais, mas certamente vai manter a 1909, que hoje, inclusive, ela serve também como uma espécie de um fator de negociação do Coritiba com o mercado. O Coritiba pode naturalmente receber propostas de outros fornecedores, pode naturalmente oferecer outras alternativas, mas que hoje tem a obrigação de serem mais lucrativas do que a 1909. Ninguém vai admitir que um presidente do Coritiba troque a 1909 por uma marca menos lucrativa ou que dê prejuízo, como era a fornecedora anterior quando nós assumimos a gestão. Por quê? Por exemplo, o clube precisava e precisa de 20 mil peças por ano, e a fornecedora anterior no contrato dava apenas 9 mil peças para o Coritiba, e o Coritiba tinha que comprar o restante. Aí fica fácil entender por que é que dá prejuízo. A fábrica da 1909 dá 24 mil peças para o Coritiba, sobra peças, portanto, tanto que o Coritiba fornece material 1909 para parceria de futsal, fornece para o time de basquete, fornece para outras parcerias. Todas as categorias do clube usam 1909, o que não acontecia antes. Antes, profissional usava Adidas, sub-20, 17 Nike, e outras categorias menores usavam Lotto, que para um clube do tamanho do Coritiba era certamente uma vergonha. Números, 2019, que foi um ano normal, esse ano de pandemia, a loja ficou fechada, enfim, os números eles não revelam exatamente a realidade. Então, 2019, mais de 4 milhões de faturamento, em torno de 15% de lucro líquido, ou seja, cerca de R$1 milhão no caixa do clube. Claro que R$1 milhão não resolve a vida do Coritiba num ano, mas mostra que é possível ter uma operação de material esportivo lucrativa, com o clube controlando a sua própria loja, coisa que não acontecia antes, com o clube tendo parcerias para lojas em shoppings. Qual é o torcedor que não gosta de ir nos principais shoppings da cidade e ver uma loja do Coritiba como há muito ele não via? Números de produtos, mais de 300 itens lá na loja, linhas de todos os tipos, camisas comemorativas com frequência. Então tudo isso faz com que a 1909 seja aprovada pela imensa maioria dos torcedores. Então, enfim, é o normal, é quase que automático
que um candidato tenha que vir aqui defender a marca que é do Coritiba, que é do torcedor, jamais minha ou de qualquer gestão, e sem dúvida nenhuma um projeto de sucesso e que tem que ser seguido, tem que ser continuado nos próximos 3 anos. Qual será o relacionamento com o sócio do clube, né? E haverá algum plano novo de sócio? Assumindo o clube, então, estamos falando muito na modificação do tipo de sócio. Nós teremos que fazer um diagnóstico. Nós teremos no G5 3 pessoas importantíssimas, que são, inclusive, oriundos de torcidas organizadas. O Jango, o Espeto e a Mariana. Esse grupo vai realmente se dedicar a um relacionamento e trazer novamente ao torcedor a importância que ele tem na vida do Coritiba. Eu acho que através do investimento na nossa torcida, dentro de alguns projetos que nós vamos implantar, esse torcedor vai nos ajudar muito a equacionar e solucionar essa dívida astronômica que o Coritiba tem. É importante para o Coritiba que, time do povo, que nós voltemos a trazer essa dificuldade que hoje em dia, essa tal, digamos, até vergonha que existe de você desfilar com a nossa camisa pelas ruas de Curitiba, perdendo. Então nós temos que fazer um trabalho junto ao torcedor e com a ajuda dele para resgatar o DNA do clube. Curitiba, time do povo. Bom, a razão de existir do Curitiba é a torcida. E dentro da torcida, os sócios são os nossos grandes parceiros. Então existe hoje um custo para as categorias que estão determinadas. Nós não vamos mexer nesse custo. O que nós vamos fazer é trabalhar na escala, é aumentar a quantidade de associados. E neste estudo de aumento de quantidade de associados podem surgir novas categorias, mas isso será estudado no momento em que a gente tiver informações fidedignas, porque, por incrível que pareça, a gente não tem informações lá de dentro, nem com relação ao número de sócios adimplentes hoje. Temos muito claro para nós de que aquele parceiro nosso, que é o associado, que nas horas boas e ruins está conosco, que é o nosso maior parceiro, ele não pode ser prejudicado. Então, nós estamos aí num período de pandemia, lamentavelmente os números não baixam, a gente tem que estar preparado para o ano que vem também, para uma continuidade dessa situação, né? Então, nós não pensamos em onerar mais o torcedor fiel, que é o associado, que é aquele que nunca nos deixa. Agora, poderão ser estudados? Obviamente serão estudados novas modalidades de sócios, mas as que estão disponíveis, né, especialmente para aqueles que pagam uma taxa mínima, essas serão preservadas. Bom, a nossa gestão, ela simplesmente reestruturou há cerca de um ano e pouco todos os planos de sócio do clube, por proposta do Departamento de Marketing, em consonância com a Comissão de Sócios do Conselho Deliberativo, e essa reformulação foi um sucesso estrondoso. O Coritiba ali na virada de 2019 para 2020 chegou perto dos 25 mil sócios. No início da pandemia, o Coritiba já havia ultrapassado a casa dos 25 mil sócios. Se não fosse todo esse problema, certamente ao longo do Campeonato Brasileiro o Coritiba passaria de 30, quem sabe passaria de 35 mil sócios. Então essa é uma dinâmica que precisa ser mantida. O Coritiba barateou o preço do seu sócio, arquibancada com direito a ingresso aos jogos R$50, simplesmente porque o Coritiba, através do seu marketing, entendeu que é um clube popular, que é um clube que tem estratégias de captação de sócios que são do povo, que são pessoas de classes mais baixas, jamais no sentido da elitização. Então isso é preciso que fique muito bem entendido, mas também como estratégia de captação de receita. Então um número alto como esse de sócios, na casa de 25 mil sócios, ele certamente vai representar uma receita importante para o clube e, portanto, representa um projeto a ser mantido. Tanto é que a nossa gestão, há poucas semanas, enviou a proposta que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo para a manutenção desses valores. Então, em 2021, inclusive, a nossa proposta foi de manutenção, porque esse
esse projeto deu certo. Claro que é uma infelicidade todo esse tempo sem público nos estádios, mas esse número alto de sócios que nós conseguimos. Uma estratégia de ingressos também a preços populares, como implementamos em 2019. Tudo isso faria com que o Couto Pereira tivesse lotado constantemente, que deve também ser a estratégia de qualquer gestão do Coritiba, e a nossa gestão provou que conseguiu fazer isso dar certo. Atingiu um alto número de sócios, mesmo na Série B, maior média de público da história em um campeonato brasileiro em 2019, porque esse deve ser o tratamento do Coritiba como um clube popular. E claro, no diálogo com o sócio, máxima transparência, o máximo diálogo, a máxima abertura, sempre uma gestão sempre tem que estar apta a colocar em prática toda e qualquer estratégia que permita a participação dos sócios, que permita ouvir o desejo, a opinião dos sócios, e eu tenho certeza que a nossa gestão conseguiu fazer isso com sucesso nesses 3 anos, e é, portanto, um trabalho que precisa ser continuado. Qual a visão geral e atual e o relacionamento com as torcidas organizadas da chapa de vocês? Na época do Giovanni já existia uma organização que visava o intercâmbio melhor com a torcida organizada. Isso vai ser reativado, como eu já disse, através do Jango, do Espeto e da Mariana. É importante que nós tenhamos um relacionamento muito grande com a torcida organizada. Vocês fazem parte do Coritiba e nós não podemos criar uma inimizade. Eu tenho certeza que o nosso clube vai estar aberto para que esse relacionamento com vocês, e eu acho que isso é fácil de fazer, na minha maneira de pensar, ele vai ser muito bem reativado e com sucesso para ambos os lados. Com certeza o relacionamento não vai ser bagunçado, né? O relacionamento vai ser baseado em agenda. E por que eu digo isso? Porque eu vou querer falar com as torcidas. Eu vou querer manter as torcidas informadas, porque quando a torcida sabe as razões que nos levaram a tomar uma decisão e não outra, a própria torcida passa a te defender. A própria torcida, tendo mais informações, ela entende muitas vezes as decisões da diretoria, e como a torcida tem o poder da reverberação, de fazer eco, nós temos que usar a torcida como nossa aliada e não como nossa inimiga, né? E obviamente a torcida é inteligentíssima. A torcida, o pessoal diz, a torcida é burra. Não, ao contrário, a torcida é inteligentíssima. A torcida percebe uma decisão errada na contratação de um jogador antes que todo mundo. Ela percebe que um treinador não tem autoridade no vestiário antes que todo mundo. Então nós vamos manter uma relação muito próxima com a torcida, mas de forma organizada, de forma respeitosa. Isso significa que nós não vamos aceitar, por exemplo, que torcidas estejam invadindo o CT, que estejam invadindo a sala de presidente, e acho que isso nem vai acontecer, pela forma como nós esperamos nos relacionar. Mas damos uma grande importância para a torcida, e isso não é só politicamente. Vocês vão ver na ação, vocês vão ver na gestão, de que nós vamos querer comunicar muito. A torcida, as redes sociais, o próprio torcedor que não é associado, e a própria mídia, né? Para que a gente tenha defensores das decisões que nós vamos tomar. Quer dizer, muitas vezes você pode tomar uma decisão maravilhosa, ninguém sabe, e você pode acabar encontrando até adversários e críticos dessa decisão, porque as pessoas não estão informadas. Nós, ao contrário, de forma organizada, de forma respeitosa, vamos ter um relacionamento muito próximo com a torcida. Bom, a visão ela é um tanto quanto objetiva, de entender a torcida organizada como um movimento importante, como um movimento presente dentro do futebol, não só o futebol brasileiro, o futebol como um todo, em todos os lugares em que o futebol é importante, as torcidas organizadas são presentes. E especialmente nos clubes grandes do Brasil, fenômenos muito presentes, que, portanto, têm que ser conhecidos, entendidos e, principalmente, respeitados. E a nossa gestão, especialmente eu como presidente, provamos nesses 3 anos exatamente isso. Sempre que a torcida organizada pediu, ela foi recebida pela gestão, para diálogo, para cobranças. As cobranças foram constantes e a nossa gestão sempre respeitou muito isso, sempre compreendeu muito isso.
Claro que esses processos precisam ser intermediados para que não aconteçam com violência, para que não aconteçam com dano ao patrimônio do clube, e tenho certeza que nem a torcida organizada quer isso, né? A torcida organizada quer cumprir o seu papel de torcedor, que é apoiar quando o jogo está acontecendo, quando ela entende que é importante, cobrar quando ela entende que é necessário, e o clube e a gestão tem que ser então também uma espécie de parceiros nisso, claro, a gestão defendendo o interesse do clube, mas sempre entendendo o papel do organizado. Então veja, a minha posição, que no fundo é um pouco a mesma posição com relação ao sócio, com relação ao torcedor, de entender o tamanho do clube, de entender a importância do clube, de entender que o Coritiba é um clube popular, um clube com características de ter uma torcida muito popular, de todas as classes, de todas as origens, consequentemente vai direcionar para um respeito e para um entendimento com a torcida organizada, jamais para o confronto. Então, o membro da torcida organizada, especialmente o membro da Império, ele tem que ficar muito antenado, assim, muito ligado nas propostas das outras chapas, para perceber um discurso disfarçado de elitização. Então, quem quer elitizar o clube quer planos de sócios mais caros, quer ingresso mais caro e quer confronto com a torcida organizada. Quer entender que a torcida organizada ela é criminosa e que ela não deve ter papel importante, e que se ela puder até sair do estádio, ela sai. Nós pensamos completamente o contrário. Então, o nosso discurso, a nossa posição é de respeito, é de entendimento e é de diálogo. A última pergunta aí, deixar a sua declaração ao torcedor Coxa Branca e as suas considerações finais. Torcedor Coxa Branca, dentro de poucos dias nós teremos a realização de eleições que vão realmente mudar a história do Curitiba. Está nas suas mãos o que você quer para o nosso clube. É acreditar em propostas mirabolantes, tipo um clube que deve praticamente 300 milhões, 156 milhões de dívida tributária, 22 milhões de Protorque, em torno de 30 milhões da ação trabalhista, outras dívidas pequenas, cogitar a derrubar a curva e fazer 2 torres residenciais. Isso não existe, é o maior absurdo que eu já escutei na minha história. O que vamos fazer em benefício do Curitiba? Aproveitar o meu conhecimento, a minha experiência, os 8 anos de Federação Paranense de Futebol. Ainda ontem tivemos uma declaração do vice-presidente da CBF, presidente da Federação Gaúcha, que nós temos João Carlos Viádia, terá trânsito livre junto à CBF, embora um elemento da outra chapa hoje dizendo que as pessoas que eu conhecia 20 anos atrás são diferentes. Evidente que são diferentes, mas o que você espera quando um atual vice-presidente vem a público e diz: o Viale é o nosso candidato, o Viale tem trânsito livre na CBF. Então, torcedor, fique tranquilo. O grupo União Coxa vai trabalhar para que realmente nós possamos tirar o Curitiba dessa situação caótica que se encontra, sem propostas mirabolantes, sem propostas que não podem ser cumpridas, mas em época eleitoral o papel aceita tudo. Fique tranquilo e você tem a liberdade de pensar e, dentro da tua opção, fazer a melhor escolha. E não tenha dúvida, a melhor escolha é a chapa União Coxa. Meu pai jogou na década de 50 no Curitiba e ele só não foi campeão em 53, num jogo roubado pelo Ferroviário, quando meu pai fez o terceiro gol, 3-2, e o Pianoski rasgou a rede e disse que a bola tinha entrado por fora. Então meu pai ganhou quase tudo no Curitiba. E eu ganhei quase tudo no Curitiba. Eu fui campeão juvenil, fui campeão da Copa Tribuna, todos os anos que eu joguei nas categorias de base, todos os anos. Fui campeão profissional, fui hexacampeão profissional. Do hexacampeonato eu participei de 4 e só perdi um campeonato em 1977, que foi quando eu parei de jogar. Meu irmão da mesma forma. Então eu venho de uma geração do Curitiba vencedor, do Curitiba que só dava alegria para a torcida, do Curitiba que era respeitado nacionalmente, campeão do Torneio do Povo, campeão nacional depois em 1985. E eu estou dando essa entrevista depois do jogo de ontem, quando nós perdemos para o Corinthians por 2-1. Eu não aguento mais a tristeza, eu não aguento, perdemos de 1-0.
Eu não aguento mais a tristeza, eu não aguento mais ver a mágoa dos torcedores. Isso é lamentável. E por incrível que pareça, a gente sabe que pode dar certo. A gente sabe que se você administrar o clube com profissionalismo, se você administrar com gente competente, se você tiver um planejamento estratégico que seja colocado em prática, porque se não for colocado em prática é uma peça poética também, você consegue arrumar o time. Aliás, poderíamos ter o time corretamente estruturado há muito mais tempo. Mas chegamos nessa situação degradante e eu tenho certeza absoluta que com trabalho, com dedicação, com seriedade e com o meu G5 e mais do que o G5, com a Curitiba Ideal, que são muito mais pessoas dentro desse movimento, nós não só temos condição de chegar aonde nós já chegamos, mas inclusive de ultrapassar, de colocar o Curitiba entre os grandes clubes brasileiros, inclusive como modelo de gestão. A torcida, eu peço somente uma coisa, eu não vou pedir voto para vocês. Eu acho que o torcedor tem que ter liberdade para escolher. Eu só peço uma coisa, que vocês escolhem o currículo das pessoas que estão nos 3 G5. Olha a história das pessoas. Da mesma forma, quando a gente vai votar, quando a gente vai escolher num clube social uma diretoria, normalmente eu faço isso e sugiro a vocês, olhem quem são as pessoas que estão se propondo a dirigir o clube. Dificilmente as pessoas mudam. E as pessoas que têm história, que têm currículo, que têm uma paixão pelo Curitiba como nós temos, eu acho que vai ser muito difícil da torcida encontrar novamente. Bom, eu sou candidato à reeleição pela chapa Curitiba Responsável. Esse nome Curitiba Responsável, ele representa muito bem o que é o nosso projeto, o que é o nosso ideal, que é um projeto de continuidade, de longo prazo, que tem a ideia de responsabilidade financeira como pilar fundamental, como ideia central. O que é que nós queremos nos próximos 3 anos, que são a continuidade dos 3 anteriores? Continuar pagando o salário em dia, saldar o ato trabalhista e assim resolver os graves problemas imediatos de endividamento que o Curitiba tem, permanecer os 3 anos na Série A e vamos conseguir isso. Essa é uma proposta de curto prazo. Eu, continuando na gestão, afirmo para todos os torcedores que o Curitiba continua na Série A e termina o Campeonato Brasileiro desse ano lá no final de fevereiro, brigando por vaga em Sul-Americana. E aí, junto com isso, nos próximos 3 anos, um projeto que também é a continuidade do que nós já mostramos nos 3 anteriores, de captação de receita com venda de atletas formados no clube, pelo menos 150 milhões de reais em receitas com vendas nos próximos 3 anos. É o meu compromisso com o torcedor vai ter um número para me cobrar ao longo da gestão, e daí daqui 3 anos, com o endividamento trabalhista resolvido, com o clube por mais 3 anos na Série A, com resultados melhores, porque tem investimentos melhores. E com um orçamento maior, porque virou um clube vendedor de atletas, realmente vendedor para a Europa e para os mercados estrangeiros de um modo geral, certamente daqui 3 anos o Curitiba vai estar numa situação muito melhor. Não se engane o torcedor, porque os próximos 3 anos de gestão não vão resolver ainda todos os problemas do Curitiba, não vão colocar o Curitiba ainda disputando um título brasileiro, por exemplo, mas certamente vão encaminhar dentro de um longo prazo, dentro de um planejamento estratégico, para que daqui 2 ou 3 gestões isso esteja acontecendo. O torcedor não pode ser enganado, não pode ser induzido a erro de achar que existem soluções mágicas do dia para a noite, que você troca pessoas com experiência que estão no clube por pessoas completamente inexperientes, que nunca participaram da política, que nunca participaram de gestão de futebol, e essas pessoas, por acaso, por um passe de mágica, vão trazer resultados imediatamente para o Curitiba. Isso não vai acontecer. Só vai acontecer com responsabilidade, com continuidade e com longo prazo.